Um raio contornando a poeira é a primeira exposição que Rui Horta Pereira apresenta no Museu do Coa. A seleção das obras que fizemos para esta exposição resultam da sua estratégia artística que ele tem vindo a desenvolver, sobretudo desde 2012, em que há uma apropriação de recursos naturais, de recursos que muitas vezes são a sua própria obra de arte, que é desconstruída e usada para outro fim, ou ainda de matéria que ele vai encontrando ao longo da sua produção artística. Este pensamento político e este compromisso ético está muito presente em toda a atividade artística do Rui Horta Pereira. Obviamente que, sendo uma exposição que é apresentada no Museu do Coa, não nos podia ser alheio tudo aquilo que o museu representa, não só em termos da sua relação com a paisagem, mas também com a própria arte rupestre. Portanto, a narrativa e os discursos positivos que aqui apresentamos têm, no fundo, como fio condutor esta ideia deste raio que vai contornando a poeira e que vai inscrevendo ou vai revelando na matéria, no suporte, seja ele o papel, seja a pedra, sejam as cartolinas que o Rui utiliza como suporte da sua produção. Portanto, há desde o início a intenção de criar um diálogo muito forte e muito explícito com a simbologia e com aquilo que, no fundo, também representa a atividade do Museu do Coa. Nesse sentido, um raio contornando a poeira traz-nos obras que elas próprias são essa inscrição e essa revelação na terra ou no papel. Nesta sala onde nós nos encontramos, na realidade convivem dois projetos que, apesar de numa primeira fase serem independentes entre si, pelo menos numa primeira percepção, não é? Ou seja, temos um conjunto escultórico que se chama o Opaco e temos um conjunto de fotografias, mais concretamente são o Raio-X, no seu nome assim mais vulgar, com um conjunto que se intitula Inanimado. Há uma relação entre estas peças, não é por acaso que elas se encontram na mesma sala, mas talvez ao contrário do que é meu costume, em que gosto exatamente de explicitar um bocadinho o que é que foi o processo que desencadeou toda esta abordagem, há aqui um elemento que eu talvez não gostaria de desvendar. O que eu gostaria de afirmar e deixar um bocadinho aberto é que há uma relação entre estas duas abordagens formais e deixo um pouco ao espectador o desafio de perceber qual é que é exatamente. De um ponto de vista mais concreto, as imagens fazem uso de muitos elementos relativamente orgânicos, muitos deles identificáveis e reconhecíveis, não na sua totalidade. Fazem uso do plano e das sobreposições e das interferências e são fundamentalmente monocromáticos. No caso das esculturas, elas estão dispostas deste modo e foram executadas quase como se fossem vestígios de algum templo ou de alguma arquitetura que, entretanto, se terá desmantelado ou desmembrado, mas também são invólucros, ao fim e ao cabo, também envolvem uma determinada massa e talvez não desvendasse por completo qual é a relação e deixasse aqui um bocadinho em aberto à laia de convite a tentar perceber qual é a relação entre uma coisa e outra.